Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos retomar o estudo dos gases e dessa vez vamos estudar o tópico sobre a hipótese de Avogadro. Os nossos estudos a respeito dos gases têm tratado até aqui de transformações estudadas por cientistas de forma empírica. A hipótese de Avogadro ela vai inferir uma nova variável de estado no sistema que vai levar em conta a quantidade de gás. Bom, nós vamos aqui traçar uma linha do tempo para nós compreendermos como o estudo dos gases se estruturou historicamente. Nós vimos de maneira isolada cada uma dos estudos, cada uma das transformações, e agora é interessante que a gente veja num quadro cronológico como esses estudos foram se consolidando. Então nós tivemos, numa primeira videoaula, o assunto tratado foi a transformação isotérmica, onde Robert Boyle e Edmé Mariotti então vão propor a lei das transformações isotérmicas. Aqui temos a época em que isso ocorre, 1662 e 1676, e 100 anos depois nós vamos ter os estudos da transformação isobárica e da transformação isovolumétrica feita por Gay-Lussac e Charles. Então percebe que nós temos um espaço temporal bastante longo, são praticamente 100 anos de espaço temporal que separam os estudos da transformação isotérmica da transformação isobárica e isovolumétrica. Bom, o personagem que nós vamos estudar nesta videoaula é um químico italiano chamado Amedeo Avogadro. Por volta de 1811, o Avogadro vai dar duas contribuições muito importantes para o estudo dos gases. Ele vai propor uma hipótese, que é conhecida como hipótese de Avogadro, e vai propor uma transformação que é conhecida como lei de Avogadro. A transformação que o Avogadro está propondo é uma transformação que vai envolver a pressão e a temperatura constantes ao mesmo tempo. Veja, os estudos que antecederam a hipótese e a lei de Avogadro são estudos que estão levando em conta pressão, volume e temperatura como variáveis de estado. O Avogadro está propondo considerar uma quarta variável de estado, que é a quantidade de gás. Então ele vai poder lidar com uma transformação mantendo pressão e temperatura constantes e vai poder trabalhar com o volume e a quantidade de gás. Eu vou repetir esses aspectos mais adiante e agora eu vou apenas mencionar que a hipótese de Avogadro, que é o objetivo principal dessa videoaula, ela só foi confirmada teoricamente e calculada através de um experimento a partir de 1909. Então você tem aí um intervalo de tempo já praticamente de 100 anos também, e os dois cientistas que são bastante mencionados ou tiveram uma importância bastante proeminente nessas descobertas foi o Albert Einstein e o Jean-Baptiste Perrin. O Einstein é muito famoso, é um físico, né? E o Perrin é um químico francês. Então os trabalhos de Einstein e Perrin vão permitir que se calcule uma determinada quantidade relacionada à hipótese de Avogadro e, portanto, a comprovação final dessa hipótese vai surgir aí por volta de 1909 com esses dois cientistas. Muito importante citar que aqui nós estamos colocando a questão atômica também. A hipótese de Avogadro ela é confirmada a partir de uma aceitação bastante, digamos assim, conceitual da hipótese atômica. Eu já vou falar disso ao longo da videoaula, mas nem sempre os cientistas todos, digamos assim, acreditaram que a matéria fosse feita de átomos. A propósito, na época do Avogadro, os cientistas se dividem em dois grandes grupos, aqueles que aceitam que a matéria é feita de átomos e aqueles que não acreditam nisso. Então a hipótese de Avogadro permanece aí sob dúvida, sob suspeita durante 100 anos, né? E aí então, com a comprovação dessa hipótese, reforça-se também a concepção atômica da matéria, porque é justamente a partir de um fenômeno que vai, digamos assim, não é compreender a matéria como se ela fosse feita de átomos, mas vai supor que ela é feita de átomos, e a partir dessa suposição você vai ter os resultados confirmando aquelas previsões feitas por Avogadro e por todos os cientistas que vieram depois dele. Então aqui nós temos já o entrelaçamento do estudo dos gases com a questão da estrutura microscópica da matéria.
Bom, então, os estudos empíricos até a época do Avogadro não questionavam a natureza do gás, ou seja, não se está discutindo do que o gás é feito, está apenas se estudando o comportamento do gás. Portanto, pressão, volume e temperatura são as variáveis que se utilizam para verificar como o gás se comporta quando a pressão é constante, o volume é constante, a temperatura é constante ou quando nenhuma dessas grandezas permanece constante. De toda forma, reforço, não se questiona do que o gás é feito, apenas se analisa o comportamento do gás a partir de experimentos, por isso que são estudos empíricos. Quando você tem uma hipótese proposta pelo Avogadro que vai levar em conta a quantidade de gás, como se mede a quantidade de gás? Eu posso utilizar balanças e, em última análise, ou em uma análise mais profunda, a quantidade de matéria que a minha balança está mensurando tem a ver com a quantidade de partículas da qual o sistema é constituído. Isto se você aceita que a matéria é feita de partículas muito pequenas. Então, com o ressurgimento do atomismo, das discussões sobre a concepção da matéria, do que ela é feita, aí você pode, então, trazer para o estudo dos gases a ideia de que os sistemas gasosos são feitos de partículas muito pequenas. Repito, não são todos os cientistas que vão aceitar essas ideias, mas o Avogadro era um dos cientistas que aceitava, e então ele vai propor levar em conta a quantidade de gás no sistema a partir da quantidade de partículas. Então, se fosse possível olhar para um sistema microscopicamente falando, nós iríamos ver um monte de partículas pequenas. Isso vai ter muitas implicações e é o que vai permitir-se construir uma teoria para os gases, uma teoria que não seja empírica, que seja uma teoria formal, a partir de um modelo. Vai se utilizar as leis de Newton para descrever a velocidade das partículas, a massa que elas têm, a energia que elas carregam. Então percebe que considerar o gás feito de pequenas partículas me permite empregar teoria de movimento, as leis de Newton, para descrever o movimento das partículas e então construir um modelo para o gás. Um modelo científico, um modelo teórico a partir das leis de Newton. E aí espera-se que, se for um bom modelo, ele seja capaz de reproduzir todas as equações que foram obtidas pelos estudos empíricos. Mas esse é um assunto para uma próxima videoaula. Bom, a hipótese de Avogadro, então, está relacionada à quantidade de partículas no sistema e a lei de Avogadro está relacionada a uma transformação que vai levar em conta a quantidade de gás. De que forma ele vai propor essa transformação? Ele vai propor um sistema gasoso onde o número de partículas se modifique, ou seja, se adiciona mais gás ao sistema ou se retira gás do sistema. Essa é a transformação que ele está propondo. E veja, agora nós temos 4 variáveis de estado: pressão, volume, temperatura e a quantidade de gás. Então, o que o Avogadro está sugerindo? Que se realizem experimentos com pressão constante e também com temperatura constante. Dessa forma, o volume e a quantidade de gás podem ser variados para verificar como que eles se combinam matematicamente. Então, aumentando a quantidade de gás ou reduzindo a quantidade de gás, o que acontece com o volume? É isso que o Avogadro está propondo como transformação. Veja, considerar a quantidade de gás traz uma dificuldade. Qual? Como que eu meço a quantidade de partículas no sistema? E envolvido com essa questão é que surge a hipótese de Avogadro. Para se entender melhor qual é a transformação que o Avogadro está propondo para o estudo dos gases, a nova transformação, acrescentar ou retirar gás no sistema, aqui eu tenho uma imagem muito comum de uma pessoa enchendo o pneu de um carro, calibrando. Quando se coloca mais gás dentro do pneu de um carro, está-se, de certa forma, fazendo algo semelhante ao que o Avogadro está propondo, adicionar mais gás a um sistema gasoso. Ou quando nós apertamos a válvula e retiramos, esvaziamos o pneu do carro, nós estamos reduzindo a quantidade de gás, nesse caso ar, dentro dos pneus. Então, é dessa forma que o Avogadro está propondo uma 4ª variável de estado, a quantidade de gás, e aí surge um problema.
como medir a quantidade de partículas. Então é aí que entra a hipótese de Avogadro. Então é importante mencionar dois aspectos aqui. Nós não vamos estudar a lei de Avogadro, vamos estudar apenas a hipótese de Avogadro. E essa hipótese, a quantidade de partículas, está fortemente atrelada com o ressurgimento das discussões sobre o atomismo, ou seja, se a matéria é ou não feita de partículas muito pequenas. Vamos então ver algumas evidências experimentais para a hipótese de Avogadro. É claro que o Avogadro não está inventando, né? Ele está propondo algo que ele tem evidências experimentais muito fortes que favorecem essas afirmações a respeito da quantidade de partículas em um sistema, mas essa hipótese, né, ela carece de comprovações ainda. Para ela existem evidências, mas as comprovações de fato vão surgir só com o Einstein e o Perrin em 1909, 100 anos depois praticamente, como eu mostrei no início da videoaula. Então vamos lá. A hipótese de Avogadro diz o seguinte: sistemas gasosos constituídos por diferentes gases, a mesma pressão, volume e temperatura, possuem a mesma quantidade de partículas. O que isso significa? Então eu vou exemplificar considerando aqui 3 sistemas gasosos, cada um com um gás diferente, aqui HCl, aqui H2O e aqui NH3. Todos esses 3 recipientes, que têm gases diferentes, estão à mesma pressão, mesmo volume e a mesma temperatura. Segundo a hipótese de Avogadro, nesses 3 recipientes deve haver o mesmo número de partículas. Estou colocando aqui 1000 como exemplo, 1000, 2000, 5000, e é só um exemplo ilustrativo, até porque na época do Avogadro não é possível fazer essa contagem, né? Mas eu estou colocando números para a gente compreender mais facilmente. Então a hipótese de Avogadro diz o seguinte: se eu tenho sistemas gasosos diferentes, mas que estejam à mesma pressão, volume e temperatura, dentro desses sistemas tem o mesmo número de partículas. Vamos entender melhor isso. Se nós pegarmos, por exemplo, o HCl, é um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Se nós pegarmos H2O, são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se pegarmos aqui o NH3, nós temos 3 átomos de hidrogênio e um átomo de N, que é o nitrogênio. Ok? Então, essas seriam as constituições moleculares desses 3 gases aqui. O que significa isso? Bom, se eu tenho uma molécula de HCl que tem um átomo de cloro, num sistema de 1000 partículas vão ter 1000 átomos de cloro e 1000 átomos de hidrogênio, porque é um de hidrogênio e um de cloro. Se eu tenho 1000 partículas dessas aqui, eu tenho 1000 átomos de cloro e 1000 átomos de hidrogênio ligados. Agora, o que acontece nos outros elementos dos outros sistemas? Eu tenho aqui H2O, então tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Se eu tenho 1000 partículas dessas aqui, então tem 1000 átomos de oxigênio e 2000 átomos de hidrogênio, porque essa molécula tem 2 átomos de hidrogênio, ao passo que tem só um de oxigênio. Se analisarmos a terceira molécula desse gás aqui, NH3, nós teremos 1000 átomos de nitrogênio e, como tem 3 hidrogênios, teremos 3000 átomos de hidrogênio. Então veja, embora os sistemas todos tenham o mesmo número de partículas, 1000 aqui HCl, 1000 aqui H2O e 1000 aqui NH3, as moléculas têm uma constituição diferente. Aqui é cloro e hidrogênio, 1 para 1, então 1000 e 1000. Aqui oxigênio e hidrogênio, 1 para 2, então é 1000 e 2000. E aqui temos NH3, um átomo de nitrogênio para 3 de hidrogênio, então de 1 para 3. Veja, o que o Amadeu Avogadro é capaz de fazer? Ele não pode contar as partículas, mas ele pode pôr na balança. Ele pode decompor o HCl e pesar uma certa massa m de hidrogênio. Quando se faz isso com a água e com o NH3, se obtém o dobro de massa, porque tem o dobro de átomos de hidrogênio, e se obtém o triplo de massa, porque se tem aqui o triplo de átomos de hidrogênio.
Então veja, é essa evidência experimental que vai dar força para o Avogadro propor a sua hipótese. Se não houvesse o mesmo número de partículas nesses 3 recipientes, não seriam coletadas massas de hidrogênio exatamente na proporção de 1 para 2 para 3, como ocorre com o hidrogênio em cada molécula, de 1 para 2 para 3. Então essa é uma evidência experimental. O Avogadro não é capaz de contar o número de partículas, mas ele é capaz de pesar amostras de hidrogênio depois de dissociar as moléculas de elementos químicos. Essa é uma técnica que a química já tem à disposição na época do Avogadro. Então, eles não podem contar o número de partículas, mas podem medir a massa. Então, o que o Avogadro está fazendo é o caminho inverso. Ele está medindo massas que respeitam uma proporção que tem relação com a quantidade de partículas de hidrogênio em cada molécula, que quando agrupadas vão levar a um certo número n igual para todos os recipientes. Então, o caminho do Avogadro é inverso. Essa evidência experimental do Avogadro parte das balanças, que é isso que ele tem nos laboratórios para fazer medidas. Ele pode medir massas, é o que ele pode fazer. Todo o resto que está demonstrado aqui é algo que o Avogadro está imaginando que esteja ocorrendo. Por isso que é uma hipótese, porque ele não sabe que isso aqui é verdadeiro. Eu parti do caminho oposto para melhor explicar a hipótese de Avogadro, mas do ponto de vista experimental, o Avogadro parte da medida das massas e supõe essas coisas todas aqui, porque na época dele não se sabe contar partículas, não se tem acesso ao número de partículas. Então, a hipótese de Avogadro, o que é importante nesta tela é que fique claro que há evidências experimentais para que o Avogadro afirme que sistemas gasosos constituídos por diferentes gases, mas que estejam à mesma pressão, volume e temperatura, possuem o mesmo número de partículas. Vamos agora compreender como se utiliza a hipótese de Avogadro, porque de fato é isso que nos interessa. Tenho aqui colocado na tela o elemento cloro. Ele foi retirado da tabela periódica e essa aqui é mais ou menos a forma como as tabelas periódicas se utilizam para representar os elementos químicos. Então vamos ver aqui uma rápida recapitulação. O símbolo do elemento é sempre destacado, né, em letras maiores e em negrito. O nome do elemento costuma estar na parte de baixo do símbolo da sigla. Aqui temos o número atômico, fica sempre à esquerda na parte superior, nós não vamos dar muita atenção para ele. Na parte direita superior temos a distribuição eletrônica, também não vamos dar muita importância para essa distribuição eletrônica. E o que nos interessa de fato é esse número que está aqui embaixo, que é a massa atômica. Por que é ele que nos interessa? Veja, é a partir da massa atômica que a gente pode chegar na massa de uma certa amostra. Então vamos lá. O que significa dizer que o cloro, o elemento cloro, tem massa atômica 35,45? Significa que um átomo de cloro tem 35,45 unidades de massa atômica. Mas essa é uma medida microscópica a qual nós não temos acesso. Como transformar isso numa medida macroscópica? Então, imagine que a gente comece a empilhar os átomos de cloro sobre uma balança, né? Imagine, porque isso é uma coisa inviável de se fazer, mas imagine que a gente possa ir empilhando átomos de cloro sobre uma balança. Por quê? Porque nós queremos ter uma medida macroscópica. Por quê? Porque uma medida microscópica nós não podemos fazer, nós não temos acesso aos átomos, tampouco na época do Avogadro. Então, vamos imaginar que eu comece a empilhar átomos de cloro sobre uma balança até que eu tenha 35,45 gramas de cloro. Eu terei empilhado aqui N átomos de cloro, né? Eu não posso contar quantos átomos são esses, mas são em quantidade tal que transformem essa medida microscópica da massa em uma medida macroscópica da massa.
Então aqui nós temos 35,45 gramas de cloro. Então veja, essa quantidade de átomos de cloro que nós empilhamos aqui é aquilo que vamos chamar de 1 mol. 1 mol é a quantidade de átomos que transforma a massa atômica, uma medida microscópica, em uma massa macroscópica. Então, se eu empilhar um certo número de átomos de cloro até atingir 35,45 gramas, eu terei empilhado aqui 1 mol de átomos. Esse número desconhecido é o número de Avogadro, que permaneceu desconhecido até a época do Einstein. Não se sabia exatamente que número era esse. Então veja, a esse número 35,45 gramas nós vamos chamar de massa molar. É a massa de 1 mol de um determinado elemento. É assim que a gente vai utilizar essa informação aqui. É ela que vai nos dizer qual é a massa molar da substância. E aí saberemos que em 1 mol dessa substância teremos essa massa, mas, infelizmente, na época do Avogadro, esse número aqui ainda não se sabia. Afinal de contas, quantos átomos eu preciso empilhar para ter 1 mol daquele átomo, daquele elemento? Então, esse número foi calculado em 1909, devido aos trabalhos de Einstein e Perrin, e ele é um número muito grande. Hoje ele é conhecido, inclusive representado com a sigla N0, e ele vale 6,02 vezes 10 na 23. É um número imensamente grande, e nós vamos discuti-lo numa outra videoaula. Vamos ver um exemplo para finalizarmos. Considere então que a gente tenha um outro elemento, o lítio, por exemplo. Quantos mols de lítio temos em uma amostra de 100 gramas dessa substância? Então, se eu tiver um punhado de lítio e esse lítio tiver 100 gramas, esse punhado que eu disponho tem 100 gramas, quantos mols de lítio eu tenho? Essa é a grande pergunta. E essa é a grande informação que nós vamos levar para o estudo dos gases. Como se calcula o número de mols de uma certa amostra de substância? Então, suponha que eu tenha 100 gramas de lítio, essa é a massa macroscópica do elemento lítio que eu tenho no meu problema, e aqui eu tenho a massa atômica. Bom, ao ver a tabela periódica e encontrar nela o elemento que eu quero, também encontro a informação da sua massa atômica. Automaticamente, eu tenho a informação de que a massa molar é, então, a mesma, representada numericamente, pela mesma dimensão aqui, né, pela mesma magnitude, numa outra unidade. Então, se a massa atômica do lítio é 6,94 unidades de massa atômica, então a sua massa molar é 6,94 gramas por mol. E aí fazemos a conta. O número de mols é sempre a divisão da massa da substância, 100 gramas no nosso caso, pela massa molar da substância, 6,94, que é este número que aparece aqui. Dividindo 100 por 6,94, temos 14,40 mol. Então, se eu tenho 100 gramas de lítio, eu tenho 14,4 mols de lítio. Essa é a grande contribuição do Avogadro, pelo menos a que nos interessa, para o estudo dos gases, porque nós vamos representar a quantidade de gás a partir de agora, não pela massa, mas pelo número de mols. Com isso, nós chegamos então ao fim dessa videoaula, e agora eu vou propor, lá no nosso ambiente virtual, uma lista de exercícios para vocês trabalharem essencialmente situações similares a esse exemplo que eu acabo de resolver. Então é isso, até mais.